Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nessa semana, de 12 de abril até o dia 18 de abril, a gente tem várias configurações acontecendo no céu e isso pode nos ajudar a entender melhor como fica para cada ascendente. Na astrologia védica, algumas configurações são bem importantes. Olha só o que a gente tem nessa semana. A gente tem inicialmente o Sol começando a sua jornada novamente. A gente tem o Sol entrando em Áries, o astro-rei, o centro de tudo, Surya Dev, entrando novamente numa jornada totalmente diferente. Ele entra em Áries, no seu signo de exaltação. Ali ele vai encontrar Vênus, que é o seu inimigo, mas Vênus também é o segundo planeta mais benéfico que existe, Shukracharya, que é o Acharya dos Devas não, dos Asuras. Isso forma uma configuração bastante importante. A gente tem o início de algo realmente se manifestando. Surya, o Sol, termina a sua saída de Peixes, portanto, que é a última jornada depois de um ano, ele completamente amadurecido, como alguns shastras, alguns tratados dizem, ele aprendeu a lição. Quanto mais avança um planeta, mais ele aprende. Tem um conceito também da astrologia Bhrigu Nandinadi, qual eu sou especialista, é uma abordagem um pouquinho diferente, mas dentro da astrologia védica também. Se na psicologia você tem outras abordagens, você tem a psicologia freudiana, você tem a junguiana, você tem Gestalt, você tem várias abordagens. Na astrologia védica não é diferente, você tem algumas abordagens diferentes também. Uma delas se chama Bhrigu Nandinadi. Bhrigu Nandinadi diz que o planeta, quando ele está na sua jornada, ele está olhando para o planeta da frente. Ele quer aprender o que aquele planeta está aprendendo. Vênus está à frente do Sol. Então você imagina, eles têm uma relação de inimizade. O Sol está tentando aprender justamente com o seu inimigo. Olha que exercício de humildade, só que o Sol ele é o centro de tudo. Então a gente entende que mesmo ele estando bem em Peixes como ele está agora, foi um exercício para muita gente, sobretudo para os governantes do mundo, um exercício de humildade, de baixar um pouco a bola. As pessoas foram obrigadas, né? Não todas, mas na sua grande maioria, porque a gente está falando do coletivo, e existe uma mente coletiva também, né? Existe um karma coletivo. Elas estão sendo obrigadas a baixar um pouco a bola, estão sendo obrigadas a aprender com o inimigo, que é justamente o que a gente vem vendo nesse cenário de guerra, né? Trump tendo que aprender com algumas questões do Irã que não saiu dessa história totalmente derrotado, muito pelo contrário, né? Uma nova ordem parece que está se manifestando. Então o Surya Dev, ele está tentando aprender com o seu inimigo, ele olha para o seu inimigo, para Vênus, e está tentando alcançar aquele conhecimento. E ele entra agora numa nova jornada, então ele vai em busca desse conhecimento. Essa é uma das coisas que a gente vai ver ao longo da semana e ao longo do mês. Alguns líderes vão ter que realmente entender que eles vão ter que ceder para os seus inimigos. Eles vão ter que seguir as regras impostas pelos seus inimigos. Sobretudo, Vênus, que é Shukracharya, que é o planeta de harmonia. Olha que interessante. É a diplomacia, é a harmonia, são as relações internacionais. Vênus é justamente isso, conciliação. Olha, imagina os líderes tendo que aprender sobre conciliação, aprender com o inimigo sobre harmonia, aprender com o inimigo sobre relações internacionais, aprendendo a respeitar o direito internacional. Isso tudo é Vênus, isso tudo é Surya tentando aprender com o seu inimigo. Mas aqui ele também ganha força, porque é o seu signo de exaltação, ele ganha exaltação aqui. Olha que interessante, isso tudo nessa semana. Uma outra coisa bastante importante é que a gente tem Mercúrio
perdendo justamente as suas principais características. Para aqueles que entendem um pouco de astrologia védica e para aqueles que não entendem também, Mercúrio, ele é um jovem, ele tem entre 15 e 19 anos. Ele é naturalmente benéfico, mas ele aprende quando ele está em conjunção com outros planetas. Ele vai assumir características de outros planetas. Então ele tem Mercúrio ali, ele entra em conjunção, ele se debilita, então ele perde as suas características benéficas. Ele entra em conjunção com Marte, com Saturno, e numa conjunção, aquele planeta que está com menor grau é o que tem maior influência sobre a conjunção, é o que manda na conjunção. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu queria dar uma olhadinha quantos graus. Enfim, eu não vou conseguir fazer isso agora. Quantos graus está Marte, quantos graus está Saturno, eu não sei de cabeça. Eu precisava olhar para dizer quais características Mercúrio vai assumir. Então, Mercúrio, em suma, ele vai ajudar os países nessa, como se diz, nessa harmonização, nesse acordo, nessa troca nas relações. Só que ele está assumindo características, porque Mercúrio ele representa isso, né? Ele significa os acordos, né? Mas ele está assumindo características de Marte. Ele também está assumindo características de Saturno. O que a gente sabe é que depende muito da estrutura desses novos acordos e depende muito da agressividade com que esses acordos vão ser firmados. Olha que interessante. Tudo isso é Mercúrio agora debilitado. Então, a gente está num momento relativamente delicado da interação entre países, né? Então, a gente tem Mercúrio que entra agora em debilitação essa semana, fazendo conjunção com Marte, com Saturno. A gente tem a Lua em conjunção com Uraho, e isso não é nada positivo. Uraho, ele é uma sombra, né? Ele é um demônio e que ele expande a energia da onde ele está. Ele aumenta a energia da onde ele está, mas tenha em mente que Rahu é fumaça. Rahu é fumaça. Portanto, ele confunde o que é a Lua. A Lua é a mente, é manas, né? Ele confunde a mente das pessoas. A coisa positiva aqui é que Júpiter está influenciando essa Lua e esse Rahu. E Júpiter é extremamente benéfico e Júpiter é o único que controla Rahu, né? Em toda a bagunça que Rahu faz, toda a meninice de Rahu, toda a obsessão de Rahu, toda a inconsequência de Rahu, quem controla ele, quem controla os demônios é justamente Júpiter, né? Júpiter é quem controla essa configuração aí. Então, é uma semana esquisita. Vamos ver como fica para todos os ascendentes. Eu vou começar por Peixes e depois, quem quiser, vai colocando aí embaixo. Eu não sei fazer isso no YouTube, né? No YouTube em lugar nenhum. Imagina, eu tenho 52 anos, eu juro para vocês que eu me esforço, mas eu não sou a pessoa mais tecnológica do planeta. Então, assim, o fundo a gente ainda está ajustando, porque nós mudamos de escritório. Eu estou tentando gravar na horizontal, e aí meu olhar não fica para a câmera, não fica para vocês, fica eu olhando para cima, eu não sei fazer diferente, por isso que está nessa versão de celular. Então tem bastante coisa que a gente vai ajustando. Faz 7 anos que eu estou atuando no mercado, mas eu nunca olhei para essa parte de tecnologia, né? Então é isso, com um pouquinho de paciência. O mais importante é o conteúdo, né? E deixa o seu comentário aqui, deixa a sua boa sorte, compartilha coisas boas, né? Ultimamente vieram algumas pessoas novas aqui no perfil e jogaram alguns hates, e eu prometi que eu ia até colocar o arroba das pessoas, assim, porque aqui é a astrologia védica, né? A astrologia védica não é espaço para hate. Se você é uma pessoa
que joga hate, você não é bem-vindo aqui, né? Em lugar nenhum que fala de espiritualidade, na verdade, joga o teu ódio e a tua energia negativa para você mesmo, para outro lugar. Olha no espelho e fala as coisas, né? Porque realmente isso é um canal sério, né? Apesar do cenário, apesar de tudo, o conteúdo é profundo, ele é sério, de uma pessoa que dedica a vida a isso. Então eu vou colocar vai começar com peixes. Depois vocês podem aqui embaixo colocar nos comentários o minuto que começa cada ascendente. Só que não se esqueça que é muito importante para as pessoas também ouvirem a introdução. Então eu sei que vocês querem ajudar outras pessoas a se localizarem aqui melhor, mas é muito importante que elas ouçam a introdução. Porque, olha, tem um monte de informação que eu falei no improviso aqui, porque eu não tinha colocado no meu, e sempre escrevo os vídeos antes de falar, antes de gravar, e foi no improviso e saiu muito bom, assim, então é isso. Então vamos lá, eu vou começar por peixes, tá? 4 planetas no seu ascendente criam uma mistura de muita confiança e confusão mental. Suas decisões podem seguir direções opostas. É essencial fortalecer seu regente Júpiter. Olhe para o seu bem-estar, pois pode haver problemas de vitalidade ou relacionados à alimentação. Evite excessos. Qualquer esforço trará resultados. Saturno, apesar dos atrasos, lhe dá um poder de comunicação consciente. Obstáculos tendem a diminuir e você poderá notar positividade mais para o final da semana. Para os ascendentes em Aquário, as conjunções na sua casa 2 indicam um karma financeiro nesse momento e nessa semana, exigindo decisões importantes sobre dinheiro, bens e heranças. É uma semana excelente para mudar de dieta para opções mais saudáveis. O início da semana bastante estresse, mas com a proteção de Júpiter. O Sol na tua casa 3 traz coragem e impulso para agir. O intercâmbio entre Mercúrio e Júpiter trará um impulso financeiro. Planeje o seu futuro, metas, gerencie sua resistência a mudanças, que pode ser prejudicial se não for controlada. Então precisa liberar um pouco mais as coisas. Uma outra coisa importante, está formando um Parivartana Yoga aqui entre Júpiter e Mercúrio, tá? Então, apesar de Mercúrio ele assumir as características dos outros planetas, ele também assume as características de Júpiter, ele atua, tem um Nityabanga sendo formado aqui também, mas um Parivartana Yoga também sendo formado, que é a troca de signos entre Júpiter e Mercúrio. Júpiter está num signo regido por Mercúrio e Mercúrio está num signo regido por Júpiter. Para os ascendentes em Capricórnio, a conjunção de 4 planetas na sua casa 3 exige esforço. Você terá resultados, pode haver mudanças de lugar ou viagens. Sol e Vênus na sua casa 4 pedem que você saia da zona de conforto, novos projetos, mudança de trabalho, tá bem forte para Capricórnio. Proteja os assuntos domésticos, há indícios de imprevistos em casa. Seja calculista com as suas finanças, a confiança pode estar na média, então evite discussões que possam bloquear o seu progresso. Eu vou correr um pouquinho, que eu só tenho mais 7 minutos para falar tudo, tá? Para os ascendentes em Sagitário, muitos planetas em casas angulares e casas difíceis, por isso a sua confiança e poder de decisão estarão muito altos. Você pode ser convidado para novos projetos, fazer algo que nunca fez antes e vai ser convidado a sair da sua zona de conforto. Sol entra na sua casa 5, que vai trazer bastante autoridade e ascensão profissional. Controle o ego, mantenha-se humilde para aproveitar as oportunidades. Escorpião, a conjunção na casa 5 de Mercúrio e Saturno traz um yoga de riqueza. Você deve ter ganhos financeiros vindos do trabalho ou de ativos nessa fase. Sua vida amorosa ou cônjuge estão sob proteção e podem ter ganhos financeiros e boa saúde. No início da semana você precisa sair da tua zona de conforto. Rahu na tua casa 6, o Sol na tua casa 6 trará capacidade para vencer inimigos e indica novos papéis ou empregos. O Sol na casa 6 ele é bom para passar em concurso público, tá?
Para os ascendentes em Libra, Vênus na casa 7 melhora a sua capacidade de construir relacionamentos e dá um impulso à sua personalidade. O Sol entra na mesma casa trazendo lealdade e compromisso, mas você deve deixar o ego de lado para evitar conflitos. Mercúrio na casa 6, em debilitação junto com Marte e Saturno, dá a você a capacidade de derrotar inimigos. Existe a oportunidade de você pagar dívidas antigas nos próximos dias. Tenha cuidado com obstruções causadas por pessoas em posições de autoridade. Sua saúde e bem-estar tendem a melhorar gradualmente. Se não der tempo de eu falar tudo, eu escrevo e coloco nos comentários, tá? Virgem, Mercúrio, seu regente, entra na sua casa 7 em debilitação, uma posição difícil, uma arana carca. No entanto, um intercâmbio com Júpiter na casa 10 vai ajudar a melhorar o seu relacionamento e o seu relacionamento no trabalho, o que pode trazer ganhos nos negócios. Esse é um momento bom para aumentar o seu QI e aprender mais. Assuntos relacionados ao ensino superior estão protegidos e podem render frutos nas próximas semanas. Inicialmente, os relacionamentos estarão protegidos, mas depois vai haver estresse, brigas e conflitos. Tente proteger os seus laços pessoais. Leão, a conjunção Rahu-Lua na casa 7 traz pensamentos pessimistas e medos psicológicos. 4 planetas na casa 8, você deve ser cauteloso com a comunicação e se manter discreto nos primeiros dias. Após o dia 14, o Sol entra na sua casa 9, o que é muito auspicioso para progresso no trabalho e para sua autoconfiança. A dinâmica profissional deve ser excelente e você poderá crescer através do seu poder de autoridade. Pode haver um impulso financeiro súbito ou um aumento repentino nas despesas. Gerencie suas emoções e foque no trabalho que está muito apoiado nesta semana. Para os ascendentes em Câncer, o Sol entra na sua casa 10 no dia 14 de abril, ganhando força direcional e trazendo potencial para ganhos financeiros e posições de autoridade. Se espera um aumento, essa semana pode ser favorável ou você pode criar condições para isso no futuro. Sua 11ª casa está protegida, indicando chances de criar uma fonte de renda secundária ou obter ganhos de investimentos passados nas últimas semanas. Para os ascendentes em Gêmeos, Júpiter no seu ascendente traz sabedoria. Com Mercúrio na casa 10 em intercâmbio com Júpiter, sua confiança será muito alta e você terá a intenção de influenciar pessoas, especialmente no trabalho, onde a dinâmica será extremamente positiva. Esta não é a semana ideal para sua vitalidade. Você pode estar suscetível a gripes ou a um estado de saúde enfraquecido. Seus gastos devem diminuir porque o Sol restringirá as tendências de indulgência. Evite extravagâncias e foque no bem-estar. No início da semana, a conjunção Lua-Rahu na casa 9 sugere que, apesar da confiança alta, a sorte pode não ser totalmente favorável. Desculpa o barulho aí no fundo, gente. Para os ascendentes em Touro, Vênus e o Sol, a partir de 14 de abril, se encontram na sua casa 12, criando um Dana Yoga em trânsito. Isso indica ganhos financeiros, mas que virão através de alguns gastos necessários. Mercúrio entra na sua casa 11 em debilitação, mas a conjunção de 3 planetas aqui traz resultados materiais e ganhos muito bons. A comunicação no local de trabalho vai melhorar e grandes ganhos financeiros são indicados para você. Tome cuidado com os excessos. Energias de Saturno e Marte sugerem atenção à saúde. O Sol na casa 12 significa que os recursos podem não ser tão favoráveis daqui a alguns dias, né? Exigindo mais esforço para demonstrar resultados. Ficou faltando Áries, eu vou escrever Áries aqui nos comentários, tá? Aqui na descrição do vídeo. Pessoal, apoie o canal, é importante. Compartilha, deixa o seu like, é muito importante mesmo. Já tá na hora da gente expandir esse canal, tá? Um beijinho em vocês, boa semana, tem mais vídeos vindo por aí.